Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas, a tipologia e o gênero textual. Nessa aula, veremos a diferença entre esses dois conceitos e os principais tipos de texto. Em primeiro lugar, o que é um texto? 1. Sequência de frases de um autor em um documento, folheto, livro, etc. Redação original de uma obra escrita. Joguei tudo de uma só vez, fazendo um texto com os poucos elementos que possuía, falando nas 3 mortes que, na realidade, pareciam só preocupar a mim. Conjunto de palavras citadas com o intuito de provar determinada ideia, doutrina ou tese. Trecho de obra de um autor para a introdução de nosso trabalho. Escolhemos um texto do psicólogo americano Carl Rogers. Passo da Bíblia que é citado para servir de assunto de um sermão. Gráfico, a parte principal de um periódico ou de um livro que apresenta a exposição da matéria. O conteúdo de um telegrama ou telex. Radiofônico, TV, qualquer nota escrita que é lida ou falada em voz alta. Agora, vamos ver qual é a diferença entre tipologia textual e gênero textuais. Significam a mesma coisa? Não. Vale lembrar que os textos de nossa língua recebem 2 classificações, sejam eles orais ou escritos. A tipologia leva em consideração estruturas específicas de cada tipo, ou seja, seguem regras gramaticais, algo mais formal. Já o gênero preocupa-se não em classificar um texto por regras, mas sim levando em conta a função social do texto, sua finalidade. Ficou claro? Vamos prosseguir então com as tipologias textuais. Vamos ver agora o tipo de texto mais antigo em nossa história, a narração. Desde os primórdios da língua, o ser humano viu a necessidade de narrar fatos que com ele aconteceram e mais tarde registrou esses fatos por meio da escrita. Vamos à descrição formal desse tipo de texto. Narrar é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. São apresentadas ações e personagens, o que aconteceu, com quem, como, onde e quando. Esse tipo de texto obedece a algumas características, ou seja, elementos que compõem a narrativa. Vejam. Personagens, ou seja, com quem vive a história, podem ser reais ou imaginários. Enredo, ou melhor, o que, como, são os fatos reais ou imaginários. Espaço e tempo, melhor dizendo, onde e quando. Outro tipo de texto é o descritivo. Esse tipo de texto serve para que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. Podemos utilizar alguns recursos auxiliares da descrição. São eles: A enumeração, B, a comparação, C, os 5 sentidos. Além disso, podemos ter 2 tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva. Na objetiva, predomina a descrição real do objeto, lugar ou pessoa descrita. Não há interferência da opinião de quem descreve. Geralmente, são características físicas. Na subjetiva, aparecem as opiniões, sensações e sentimentos de quem descreve, características psicológicas, sentimentais e etc. O próximo tipo de texto que veremos é a dissertação. Dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto. Para a construção desse tipo de texto, há a necessidade de conhecimento prévio do assunto, tema tratado. Vamos lá? Dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto, é expor, é debater. Nesse formato de texto se apresenta uma opinião ou defesa. As dissertações podem ser expositivas ou argumentativas. Os 2 últimos tipos de texto são os expositivos e os textos injuntivos. Acompanhe a seguir as explicações. Textos expositivos são textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto, sem a emissão de qualquer opinião. Textos injuntivos são aqueles textos que nos orientam, nos ditam norma, nos instruem, como manual de instruções, receitas e etc. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima!